Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe deu a resposta de todas as suas perguntas, e nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, e a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos e o estar de seus criados, as vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados teus servos que estão diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almude, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo o que ela pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. E o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governantes da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque, no Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até o assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano era de ouro puro, mas havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor nenhum. O rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis, e trazia ouro e prata, marfim e macacos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração.
E cada um trazia o seu presente: vasos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E isso se fazia de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E o rei fez em Jerusalém que houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. E traziam do Egito para Salomão cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. E assim por meio deles eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 1 Reis capítulo 11, a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. A ira de Deus contra Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, a quem eu tenho escolhido. Deus levanta adversários contra Salomão. E levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo o homem de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com Israel, até que destruiu todos os homens de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, servos de seu pai, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. E levantaram-se de Midian, e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha.
E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, e Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, o capitão do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me, porque me vá à minha terra. Porém Faraó disse: pois que te falta comigo? O que procuras partir para a sua terra? E disse ele: nada, todavia despede-me. Assim Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, o rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão quando Davi o matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate e Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa que se levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte, valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam a sós no campo. Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei a 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as cidades de Israel. Porque me deixaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos e saber os meus estatutos e os meus juízos, como andou Davi, seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a sua alma, e serás rei em Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não será isso para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito a ter com Sisaque, o rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e tudo o que ele fez, e a sabedoria, porventura não está escrito nos livros dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.